por que o Futaro não escolheu ela, cara? Sim, muita gente vai falar, ele preferiu a Yotsuba, mas por que ele preferiu a Yotsuba? Ou melhor, por que não a Miku? É isso que eu vou responder pra vocês. E bem, é simples, comparado às outras irmãs, na minha opinião esse foi o principal motivo, comparado às outras irmãs que tiveram um bom desenvolvimento na relação delas com o Futaro, a Miku não teve isso, cara. A Miku foi bem mais desenvolvida a relação dela com as irmãs dela, principalmente a relação dela com a Nino, que vai ser muito bem desenvolvida, do que a relação amorosa dela com o Futaro. Tipo, teve um arco, que foi o arco lá que eles estavam numa viagem escolar, que a Miku tava planejando se confessar pra ele. Aí você pensa, agora finalmente eles vão ficar mais próximos um do outro e tudo mais. Então elas vão lá, fazem um sorteio pra ver quem vai ficar na excursão junto com o Futaro, e a Miku é sorteada. E você pensa, agora que eles vão ficar mais próximos, e o Futaro pode até acabar escolhendo ela. Porém, as outras 4 irmãs começam a seguir eles o rolê inteiro. Então o Futaro e a Miku percebem isso e começam a tirar sarro, começam a fingir algumas coisas e começam a fazer piadinha. O que era pra ser um momento pra Miku desenvolver sua relação com ele, foi um momento que foi mais engraçado, saca? Só que os fãs da Miku, principalmente eu, claro, não queria ver um momento engraçado. A gente queria ver a relação dela com o Futaro ser desenvolvida. Aí no final as irmãs aparecem, até uma cena engraçada pra caramba. Aí eles começam a conversar tudo mais, aí elas falam que vão deixar os dois sozinhos. Aí você pensa, agora a Miku vai fazer uma puta confissão de amor foda. Ela só chega pro Futaro e fala, ó, eu tô apaixonada por você e eu não vou perder pras outras 4. É praticamente isso que ela fala e vai embora. Então a Miku chegar, fazer uma confissão falando porque ela ama ele e tudo mais, ela só fala, ah, eu te amo e eu não vou perder pras outras. É praticamente isso. Aí o que era pra ser um momento da Miku com o Futaro foi simplesmente o autor falando, a Miku não vai ser a vencedora, ela só vai ser a mina que vai atrapalhar um pouco e depois se calar pro canto. Que foi praticamente isso, cara. Se eu tivesse que falar das ordens pela qual o Futaro, tipo, escolheria pra se casar, seria a primeira a Yotsuba, obviamente, em segunda a Yotsuki, em terceira a Ichiga, em quarta a Nino e em última a Miku, cara. Por causa disso, o momento que você pensava que a Miku ia ser desenvolvida com o Futaro, chegava uma irmã pra atrapalhar ou simplesmente não ia, saca? Parecia que a relação deles não passava de uma amizade muito foda, porque toda vez que a gente pensava que iam ter um desenvolvimento amoroso, algo imprevisto acontecia e acabava atrapalhando a relação dos dois. Então, resumindo, a resposta para a pergunta, por que o Futaro não escolheu a Miku? A resposta é simples, porque a Miku não foi tão bem desenvolvida a relação dela com o Futaro igual a das outras irmãs. É claro que mesmo se ela fosse desenvolvida a relação dela igual a Ichiga foi, é bem provável que mesmo assim ela não seja escolhida, porque é claro, o autor não teve muita criatividade no final, ele simplesmente colocou a Yotsuba pra se casar com o Futaro, porque a Yotsuba era a menina da foto, olha que beleza. Então pareceu que o autor quis falar assim pra gente, ó, se fosse qualquer uma das 5 a menina da foto, ele ia se casar com ela, foi praticamente isso. Então todo o desenvolvimento que ele teve com ela foi jogado no lixo. É isso que o autor quis falar pra gente. Eu espero que mudem um pouco isso no anime, porque do jeito que ficou pareceu que qualquer uma das irmãs que fosse a garota da foto ele ia se casar com ela, tá ligado? Por isso que o final de Gotobu no Hanayomi pode ser considerado ruim. Olá meus queridos amigos de boa. Bom, hoje nós iremos fazer aqui um vídeo que eu tava querendo fazer muito e que de fato era pra ter sido explicado há muito tempo. Porque eu basicamente mudei de anime preferido, mas eu não especifiquei o motivo, eu não falei o que me levou a ter ele como um novo anime preferido. Mas enfim, isso vai ser respondido aqui nesse vídeo. E também vai ter outras coisas que eu vou falar aqui sobre o anime Gotobu no Hanayomi, ou The Quintessential Quintuplets. Mas enfim, se você se interessou pelo tema desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos começar o vídeo, né meu nobre? Antes de realmente começar a falar as coisas que eu tô querendo falar aqui sobre o anime, eu só queria mostrar aqui que eu gostei tanto desse anime que eu fiz literalmente uns 6 ou 7 shorts sobre isso. Eu não tô nem zoando, cara, é de fato muito bom esse anime, eu gostei pra caramba. E eu vou deixar cada um dos shorts passando aí na tela. Ao todo eu acho que dá uns 2 ou 3 minutos, então é bem longuinho, então, sei lá, pega a pipoca.
Isso aqui, isto é uma obra-prima. É uma arte criada pelos deuses. Isso aqui é uma merda, é uma porcaria. Lixo. Maravilha criada pelos deuses. Merda. Uma obra de arte maravilhosa. Lixo, cocô. Uma obra de arte incompreendida. Muito boa. Merda é apelido. Que lindo, cara! Que lindo! Que lindo! A única música desse anime no Geek é incrível. Eu não sei dizer se é amor ou se é diversão. Com 6,5 eu quero viver para sempre então. Mas sei que vou ter que escolher, afinal não posso me esconder. Cada jeitinho diferente de vocês me faz pensar que eu amo você. Que eu amo você. Me diz o que eu fiz pra sozinho aguentar. Te enganei no meio, tu batuque. Eu juro que eu não sei o que você sente por mim. É difícil aturar. No final de tudo vamos ter que casar. Mas pelo menos ele podia assistir uma de suas coisas preferidas. Deu pra ver aí que eu gostei pra caramba desse anime. Tanto que eu nem sei se eu acertei a quantidade de shorts que eu fiz. De tantos shorts que eu fiz de fato, mano. Gostei pra caramba. Mas enfim, vamos responder a pergunta. Por que eu gostei tanto desse anime? Por que Gotobun no Hanayomi se tornou meu anime favorito novo? Meu inédito anime favorito novo? É bem simples, meu caro amigo. Simplesmente por conta da Miko. Da Miko. Não é questão da história, não é questão de protagonista, não é questão de bom roteiro, não. É questão só de uma certa personagem das quíntuplas que é a Miko. E cara, mais de 90% dos fãs vão concordar que ela é a melhor personagem. É impossível ela não ser. Tanto que na fandom ela tem a maior fanbase de todas. Você pode até falar que a Nino tem a maior, mas não, ela não tem a maior. Assim, muitas vezes eu já torci por um certo personagem fazer alguma coisa no anime. Tipo, namorar com o protagonista, conquistar alguma coisa, enfim. Eu já torci por alguns personagens, só que assim, com a Miko foi totalmente diferente. Que eu não só torcia, como quando outras irmãs apareciam tendo uma conexão romântica com o Futaro, eu ficava meio desconfortável porque eu queria a Miko no lugar de alguma delas. Não queria nenhuma ali no lugar da Miko. Só que infelizmente é uma verdade aquilo lá que o cara do trecho do começo do vídeo falou. Infelizmente é uma verdade, né? Que todas as irmãs tiveram um baita de um desenvolvimento com o Futaro e a Miko foi a que menos teve. Tanto que mesmo as irmãs apoiando ela, tipo, deixando os dois a sós pra ver se ela consegue se declarar, ver se ela consegue ficar com ele. Mesmo elas fazendo isso, não, a Miko não tava tomando iniciativa. Isso de fato tava me deixando meio desconfortável. Então foi basicamente por isso que eu mudei de anime preferido, por conta de uma única personagem. E eu juro por Deus, se eu falar o que eu vou falar agora, eu acho que vão pensar que é mentira, mas o meu wallpaper do celular é literalmente esse aí. É esse aí que vocês estão vendo na tela. Eu não me arrependo, ok? Não me julga. Eu gosto muito desse wallpaper, é muito bem feito. Mas enfim, agora vamos falar um pouco sobre o elenco de dublagem desse anime. Bom, por algum motivo eu não consegui achar muitas informações sobre a dubladora da Itsuki, que é a irmã mais nova das quíntuplas. Por algum motivo eu não achei nada sobre a dublagem dela. Não achei nenhum vídeo sobre ela dublando. Eu só vi podcasts com ela e as outras dubladoras do anime. E o dublador do Futaro também não postou tanta coisa sobre ele dublando. Mas enfim, as dubladoras da Miko,
Nino, Ichika e Yotsuba. Eu consegui achar algumas informações e eu achei vídeos sobre as dublagens dessas 4. Então vai estar passando aí na tela todas as dublagens, menos a do Futaro e da Itsuki, que eu literalmente não achei nada. Mas enfim, fiquem com as dublagens aí. Até parece que eu fiz um caminho mais longo só pra ter uma chance mínima de esbarrar com você totalmente por acaso. Eu só tava andando como sempre quando vi naturalmente essa loja e entrei como alguém normal. Fufu. Ai, gente, mas agora que o Futaro sabe o que eu sinto, eu não sei se eu sou boa o bastante. Não tem como ele gostar de alguém como eu. Eu não pensei que disputar com vocês de forma justa daria tanto medo assim. Também gosto daquela ponte que atravessamos. E também gosto daquele ali. Gosto desse. E eu gosto... Eu não espero uma resposta. Você é irritante. É isso, garoto. Se você não me ver dessa forma, eu te forço a enxergar. Eu te disse antes que deve ter pelo menos uma pessoa no planeta inteiro que goste de você. E essa pessoa sou eu. Que pena pra você. Talvez você não acredite mais em mim. Mas aquele momento... aquelas memórias... são de verdade. Desculpa! Me desculpa, amigo! Eu me arrependo tanto! Você é ranzinza, insensível e malvado. Por que será que tinha que ser você? Ichika, Miko, Itsuki, Nino... Ah, é verdade! Yotsuba, falta eu! Aconteceu que... o demônio apareceu! Eu não quero morrer! E aí? Só você mesmo, Futaro. Eu aceito, obrigada. Mesmo que eu já tenha ganhado o presente que eu queria. Me cumprimente como seu personagem. Ai, você é muito linda, tudo bom? Você viu as minhas irmãs por aí? E o Futaro? Futaro! Olá, tudo bem? Desculpa, eu não posso conversar com você agora porque eu tô procurando aquelas meninas. Elas fugiram de novo de mim, dá licença. Oi, tudo bem? Você viu o Fufu por aí? Ai, certeza que você não viu nada, né? Dá licença. Oi, tudo bem? Eu sou a Ichika. Nossa, você é tão bonita. Você é atriz também? Oi, eu tô procurando o Futaro. Ou, o Fufu. Ai, meu Deus, eu tenho que ir. A última coisa sobre o elenco de dublagem do anime, eu só vou citar os nomes dos dubladores aqui. O dublador do Futaro é o Alex Minei, a dubladora da Ichika é a Ana Paula Kadamuro, a dubladora da Nino é a Ellen Vasconcelos, a dubladora da Miko é a Camila Cristina, a dubladora da Yotsuba é a Letícia Ida e a dubladora da Itsuki é a Kendi Kachi. Agora eu vou comentar um pouco sobre a história do anime, mas vai ser um resumo bem longo, tá? Enfim, vamos começar. O protagonista Futaro Uesugi, no passado ele acabou conhecendo uma garota e eles acabaram fazendo uma amizade. Só que eles acabaram tendo que se separar. Porém, antes disso, eles acabam fazendo uma promessa que era basicamente estudar bastante para ambas as famílias saírem das condições financeiras que estavam bem precoces mesmo. As condições financeiras não estavam boas para ambas as famílias, então eles tinham que estudar bastante para achar um emprego bom e tirar as famílias da pobreza. Só que mal sabia tanto o Futaro quanto a menina que no futuro eles iam se reencontrar, só que de uma forma bem diferente. O Futaro ele estuda bastante e ele acaba conseguindo um emprego de professor particular. Só que ele não sabia que ele ia dar aula tanto para amiga de infância dele que ele fez a promessa, quanto para mais 4 meninas que são irmãs gêmeas dela. E essas 5 só tem diferença no cabelo e nos acessórios que elas usam, porque só muda a cor de cabelo e o estilo do corte de cabelo. Fora isso não muda mais nada.
O objetivo dele é fazer com que todas passem de ano, porque senão o pai das meninas vai fazer ele ser demitido. Só que tem um problema, as 5 são burras e não fazem questão de estudar. E só abre um parênteses aqui, elas não têm mãe porque a mãe delas acabou morrendo. Lembrando que a menina que o Futaro fez a promessa no passado e que tá dando aula pra ela é a Yotsuba. E enquanto ela vai fazendo os estudos com o Futaro, ela percebe que ela não tá cumprindo a promessa que ela fez com ele. Ela não tá tirando notas muito boas, ela acaba dormindo no meio das aulas ou acaba perdendo o foco muito fácil. Mas isso vai se corrigindo mais pra frente do anime. E falando em mais pra frente do anime, todas começam a gostar dele, menos a Itsuki. As 5 garotas são a Ichika, a Nino, a Miko, a Yotsuba e a Itsuki. A Ichika não usa nenhum acessório na cabeça. A Nino usa 4 lacinhos que tem a cor de asas de borboleta. A Miko usa um fone, só que não é na cabeça, no caso é no pescoço. A Yotsuba usa uma tiara em formato de caule de uma laranja. E a Itsuki usa estrelinhas em volta da cabeça. Agora eu vou falar sobre a ordem cronológica para você assistir o anime. Lembrando que o aplicativo que eu recomendo você baixar é o Tomato Animes. Que, cara, você vai achar literalmente tudo sobre esse anime aqui. Que, no caso, são as coisas que eu vou falar agora, né? As temporadas, filmes, OVAs, enfim. Eu vou falar tudo aqui. Mas vamos começar. Primeiro, você começa pelas 2 primeiras temporadas. Depois você vai pros 2 OVAs. E depois você vai pro filme. Essa é a ordem cronológica para você assistir. Lembrando que tem tudo dublado fora os OVAs. As 2 temporadas e o filme estão dublados, mas os 2 OVAs não estão. Bom, antes eu tinha falado qual que é a melhor garota, que no caso é a Miko. Só que agora falando sobre a pior de todas, que tipo, qualquer um vai concordar, que é a Yotsuba. Tipo assim, ela era a que menos demonstrava interesse pelo protagonista. Aí lá no filme foi começar um desenvolvimento entre esses dois só pra depois eles se casarem. Muitos estavam torcendo pela Miko, pela Nino, às vezes até pra Ichika. Pra Yotsuba e pra Itsuki, boa parte tava, na verdade, cagando pras duas. Inclusive, e o trecho do canal que eu vou mostrar agora é, tipo assim, fala exatamente o que eu sinto pela Yotsuba. Então fiquem aí com o trecho. O anime fez questão de deixar pra gente que por mais que a Yotsuba fosse a mais doidinha, ela sempre viu o Futaro como um amigo. Nunca, ou quase nunca, mostrou que eles tiveram algum tipo de desenvolvimento amoroso. Ela tratava mais ele como irmão do que um potencial chip. A Yotsuba nunca ligou pro Futaro. Ela nunca se esforçou. E além de tudo, o anime diz pra gente que como as irmãs tinham interesse nele, ela sabia que as outras irmãs queriam, e mesmo ela querendo também, ela fala, não, eu vou me anular, eu vou deixar de gostar do cara aqui, imaginando que ela gostasse, por assim dizer, e eu vou deixar pra vocês que gostaram dele primeiro. Agora me diz, isso faz algum sentido pra você? Se você tem 4 garotas afim do mesmo cara e as 4 estão disputando por ele, que diferença narrativa faz se a 5ª também tá dentro dessa disputa? É uma a mais. Eu entendo que o autor quis colocar uma pegada de que ela é uma pessoa inocente, ela tá se abnegando em prol do sentimento das irmãs. Olha pra ela, olha como ela é humilde, olha como ela é boa. Mas na realidade, por que eu vou me apegar a essa personagem que você tá desenvolvendo, autor? Por que eu vou dar atenção pra essa garota aqui, se eu tenho as outras que estão se esforçando mais? Se no tempo de tela de 24 minutos que você me dá pra acompanhar essa história, você me mostra outras 4 garotas se empenhando, se esforçando pelo cara, e aí pra chegar no final você dizer pra mim que é por essa que eu tenho que torcer? Foi desenvolvido? Não foi. Foi bem criado? Não foi. Foi contextualizado de alguma forma? Não foi. Mas aí o que o autor faz? Traz aqui pra gente um filme introduzindo o final da história e desenvolve um flashback safado pra dizer que em todos os momentos que o Futaro tava afim de uma garota e que ele tava ali tendo uma interação com uma delas, no fundo tava a Yotsuba sofrendo e olhando e torcendo que a irmã dele seja feliz com o cara que ela ama. Aqui, ó, você vai falar pra mim que você tinha pensado nisso desse jeito. A única questão é que você quer justificar nos 45 do segundo tempo uma coisa que você não elaborou bem feita desde o início da sua história. Já que você vai fazer essa porcaria de me entregar um final com uma garota que ninguém quer, pelo menos entregasse pra gente finais alternativos, um episódio alternativo, com o Futaro ficando com cada uma das garotas que eram opção dentro da história. Quem que é a Nino, tem o final da Nino. Quem que é a Miko, tem o final da Miko. Quem que é a Ichika, tem o final da Ichika, da Itsuki e por aí vai. Mas não, você faz questão de entregar primeiro um mangá
no final da história que ninguém gostou, todo mundo odiou o final de Gotobu no Hanayomi, e aí você pega esse material pronto, já consolidado, sabendo que o público não quer, quando você vai fazer a adaptação disso pro filme ou pra versão de anime, o que você faz? Exatamente a mesma coisa, porque você precisa cagar na cabeça dos fãs. E aí, sabendo disso, sabendo que ninguém gostou do final do anime, o que você faz? Finais alternativos? Não, você faz um novo anime dando foco na garota que ninguém pediu. Agora falando um pouco sobre a animação desse anime aqui, a primeira temporada ela foi animada por esse estúdio que tá passando na tela, e a segunda temporada adiante, né, a segunda temporada, os dois OVAs e o filme foram animados por esse estúdio que tá passando na tela, né, esse outro estúdio. De fato a animação mudou pra caramba, porque tipo assim, na primeira temporada as garotas elas pareciam tipo assim, um pouco mais velhas, digamos assim. Elas pareciam ser mais altas, pareciam tipo mulheres adultas mesmo. Só que da segunda temporada adiante, cara, foi tipo, parece que as garotas rejuvenesceram na segunda temporada. Porque o outro estúdio, que eu não vou lembrar o nome, aplicaram uns efeitos ali, tipo de... pra parecer que as meninas, tipo, era menininha mesmo, criança. Mas não necessariamente criança, acho que deu pra entender mais ou menos o que eu falei. Mas enfim, agora eu vou deixar passando um outro trecho daquele mesmo canal que falou sobre a Yotsuba, que ele fala um pouco melhor sobre essa mudança de animação. Mas enfim, fica com um trecho aí. Lançado em 2019, Gotobu no Hanayomi conta a história de um maluquinho dormindo no dia do casamento dele, sonhando e relembrando com o dia que ele conheceu a noiva. A noiva dele é uma de 5 irmãs gêmeas, você não sabe quem que ela é, e a história do anime é justamente para você acompanhar a interação dele dia a dia com cada uma dessas garotas para entender com quem que ele fica no final. Quando a primeira temporada acabou, e foi anunciado que a segunda iria mudar de estúdio, de staff, e além disso o design desses personagens ia ser mudado, eu falei, ah não mano, que bosta, vão estragar o meu anime. Mas eu fico tão feliz de dizer que eu tava errado. Mas isso não é possível. A segunda temporada de Gotobu foi lançada em 2021 pelo B-Buddy Animation. Como eles trataram com carinho essa obra aqui. Depois que eles lançaram a temporada deles, eu fui perceber que os designs deles eram tão acertadinho, as meninas estavam tão bonitinhas, deram aquela moetizada, deixaram elas com traço um pouquinho mais de menininha. Antes, na primeira temporada, elas tinham um traço um pouco mais de mulherona, mas você nem percebe tanto assim a diferença. A graça mesmo é que eu fui reparar que, meu, depois que você vê a segunda temporada, como a primeira é torta. É pra ser quíntupla, elas pra ter exatamente o mesmo design. E quando você vai prestar atenção, os animadores não eram capazes de repetir os mesmos traços que eles faziam nas 5 bonequinhas. Tinha hora que você botava a Yotsuba do lado da Nino e elas pareciam 2 personagens diferentes. Não a mesma garota que só mudou o cabelo, que na teoria é o que deveria acontecer. E quando o B-Buddy assumiu, a partir daí quase não tinha mais quadro torto. Começaram a introduzir alguns usos de filtro 3D para embelezar a imagem, alguns efeitos visuais que deixaram muito mais rico, muito mais colorido a história e até um pouco mais fluido. Não que o anime de comédia romântica precise de tanta fluidez, mas é sempre bom quando você pode dar um pouquinho. Fora todos os especiais, os OVAs, o filme que encerra a história, tudo muito bem encaixadinho, muito bonitinho, com a trilha sonora bem empregada. Eu gosto quando o anime ele foca nos olhos, bastante luz, bastante detalhe nos reflexos, o cabelo vibrante assim, voando de um lado pro outro. Ó, mudança muito bem-vinda. A última coisa que eu vou falar aqui nesse vídeo é sobre o meu OC do canal, que desde o início eu usei o Waiju Rentaro e não, eu não vou mudar o Waiju Rentaro pro Futaro, porque o Rentaro é literalmente a cara do canal. Usei desde o início, então não, eu não vou mudar ele, mas de anime preferido eu mudei. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo aqui foi o vídeo mais trabalhoso de fazer até agora, porque eu já fiz esse vídeo aqui antes e quando eu fui postar meio que deu direitos autorais, por causa de uns clipes da abertura do anime que eu usei. E eu não sabia que tinha direitos autorais, então eu usei sem nem perceber. Então eu tô refazendo o vídeo, ele tá com quase 25 minutos de duração. Isso me deixa bem feliz porque eu queria bastante fazer esse vídeo aqui. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado. É isso, valeu e eu fui! Um rosto familiar, impossível de